Um equívoco corrente e decorrente no meio cristão é a respeito do que Jesus falou em Mateus 5:17. Cuidais para que eu não vim destruir a lei e os profetas. E aí muitos cristãos são judaizantes porque Jesus não veio destruir a lei. Então nós temos que cumprir a lei mosaica. É um equívoco teológico muito grande, porque o texto ele tem que estar subordinado ao contexto. Primeira regra da hermenêutica: Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós temos que todo o texto tem que estar subordinado ao contexto relacionado ao que está próximo e ao contexto bíblico amplo. Então o contexto micro, vamos dizer assim, tá? O capítulo, o que Jesus estava falando sobre o revogar a lei ou destruir a lei naquele momento ali. E isso tudo tem que estar dentro de um contexto bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Então um contexto mais amplo, contexto micro e o contexto macro. Então o que a Bíblia fala a respeito de lei? Nós vemos na Bíblia, no contexto macro do Gênesis ao Apocalipse, que existem duas ordens sacerdotais. Então, do Gênesis 1 até a saída do povo do Egito para a terra de Canaã, ali nós temos a ordem sacerdotal segundo Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é a ordem instituída por Deus. O Abraão, que é o pai da nação de Israel, vai dar dízimo para este Melquisedeque, certo? E de Moisés até Jesus, então nós temos a ordem sacerdotal levítica. Nós temos a lei mosaica. Então Jesus não veio destruir esta lei mosaica, como também Moisés não destruiu as leis que haviam do Éden até Moisés. Se cumpre Hebreus 7:12, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Perceba que se muda a lei, não necessariamente muda o sacerdócio, que a gente vai ver Deus mudando a lei desde o Gênesis. Quando Deus determina para o Noé, que capítulo 9, versículo 5, que Deus cobrará vida por vida, ele institui a pena de morte. Até então não havia a instituição da pena de morte, até Noé sair da arca após o dilúvio. Então Deus mudou a lei, não necessariamente muda o sacerdócio. Quando Deus chega e faz uma aliança com Abraão e institui a circuncisão, então Deus muda a lei, mas não muda o sacerdócio. Só que quando chega em Moisés, que Deus muda o sacerdócio levítico, interrompe o sacerdócio de Melquisedeque, inicia o sacerdócio levítico, logo então Deus mudou o sacerdócio, necessariamente muda a lei. Deus implanta a lei mosaica. Como Jesus ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi, então ele não poderia exercer um sacerdócio levítico, e Salmo 110:4, Deus está prometendo que levantaria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote eterno. Esse sacerdote é Jesus e ele é da tribo de Judá, então necessariamente se faz mudança de sacerdócio. Jesus agora, segundo a ordem, ele restitui a ordem de Melquisedeque, que é interrompido pela ordem de Levi. Agora ele restitui a ordem de Melquisedeque e interrompe a ordem de Levi. Hoje, então, nós estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, onde Cristo ele é o sumo sacerdote. Então Jesus ele não destrói a lei e os profetas, ele muda a lei. Então não confundir, cumpre-se Hebreus 7:12. Não há uma destruição, uma abolição, não. Há uma mudança. Havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Por isso que a gente não precisa mais cumprir exatamente toda a lei mosaica. Temos que ver apenas o que no Novo Testamento se exige, como a carne sufocada, como não comer sangue. Isso se exige ainda, mas desde o Éden. Passa pela lei mosaica e agora continua no sacerdócio, onde Cristo é, segundo Hebreus 4:15, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus abençoe. Olá, nossa intenção de gravar esse conteúdo, esses vídeos, é para que você enriqueça grandemente a tua vida espiritual através da palavra de Deus, através das Escrituras, para que você venha se aproximar mais do Senhor. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva e divulgue juntamente com teus amigos, familiares, parentes,
para que eles também venham ter acesso à palavra de Deus.